Muito boa noite, então, aos irmãos ligados a este trabalho do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, em mais uma atuação nesse formato de bate-papo, de live, dessa vez numa noite muito especial, a noite de 25 de dezembro, dia em que celebramos o Natal, o aniversário, a comemoração da vinda do Mestre Jesus a ter conosco em nosso planeta Terra. Então, tendo conosco novamente, aí, com grata satisfação, os irmãos Claudir Cardoso, do Centro Espírita Nossa Casa de Carazinho, e João Antônio Link, do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, e atualmente presidente da União Municipal Espírita de Carazinho. Então, como sempre fazemos, na abertura de nossos trabalhos, convidamos a todos a elevar o pensamento ao alto para fazermos a nossa prece. Então, que fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, mentalizando a figura de Jesus, que é o aniversariante, nosso mestre, nosso amigo, agradecendo por essa oportunidade que estamos tendo de nos reencontrarmos para a difusão do Evangelho, dos exemplos do Mestre Jesus, que hoje possamos ter bom êxito em nossos trabalhos, que a mensagem possa ser bem trabalhada, bem difundida, e que nesse espírito de Natal possamos todos nós, vinculados neste instante a nossas equipes espirituais, aurir energeticamente destas bênçãos para o nosso equilíbrio em todas as áreas espiritual, corporal, em que estejamos necessitando. Que Deus e Jesus e a espiritualidade maior possam estar conosco, então, na noite de hoje. Que assim seja. Então, é uma grata satisfação. Meu nome é João Paulo Cardoso, trabalhador do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, e temos conosco, mais uma vez, Claudir Cardoso, do Centro Espírita Nossa Casa, e João Antônio Link, do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, ambos de Carazinho, e João Antônio, atualmente presidente da União Municipal Espírita de Carazinho, para falarmos um pouco, neste 25 de dezembro, sobre o nosso Mestre Jesus, relembrando o significado da sua vinda. E a nossa proposta hoje é basear o nosso debate, não em todas as frases, porque seria impossível ficar no nosso tempo, mas em algumas das sentenças de uma mensagem muito interessante, que tem como nome Natal Simbólico, de autoria do Espírito Irmão X, e é uma das mensagens que está no livro Antologia Mediúnica do Natal, vários textos de espíritos diversos, recebidos pelo médium Chico Xavier. Então, para começarmos essa nossa conversa, claro, a primeira mensagem do benfeitor, que é o personagem principal desta, que é, na verdade, uma crônica, ele diz assim: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Ele faz uma construção interessante, comparando todos os fatos que foram associados ao nascimento de Jesus com movimentos que precisamos fazer internamente para a nossa melhoria íntima. Então, só duas frasezinhas para começarmos a nossa reflexão. Ele diz: verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento, uma época do censo, e era justamente por isso que Jesus nasceu não na sua cidade onde viria a morar, porque José e Maria precisaram se deslocar para participar do censo. E o Espírito comenta: alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais, com a nossa própria consciência
seja pela dor ou pela madureza do raciocínio. É bem interessante porque o Natal é justamente nos últimos dias do ano, uma semana depois tem o Ano Novo. É um momento sempre de senso interno, de análise, de acerto de contas internamente, de alguma maneira, quando nós estamos despertos. E o Espírito nos lembra que esse aspecto da vinda de Jesus lembra essa nossa necessidade do senso, da análise íntima interna, para que alcancemos a transformação para melhor. E ele lembra, seja pela dor, seja pela madureza de raciocínio, né? Que tantos analistas dizem que ou se aprende pelo amor, ou quando não se consegue aprender pelo amor, se aprende pela dor. Então, eu acho que isso já é um super pontapé inicial para essa conversa. E eu passo, então, para o Claudir fazer a sua saudação e iniciar aí com as suas contribuições para essa nossa conversa. Boa noite, Claudir. Boa noite, João Paulo. Boa noite, João Antônio Link. Boa noite aos ouvintes, às pessoas que estão ao vivo nos escutando. Ou para aquelas que vão escutar depois a gravação. Tem muitas pessoas que acabam escutando depois, né? 25 de dezembro. Que data especial, que data de paz, que data de serenidade, que data de paz e amor, lembrando o nascimento de Jesus. E eu acho que essa mensagem ela é muito importante, né? Porque ela nos diz que temos que alcançar a transformação espiritual da nossa própria consciência. E essa transformação inicial é justamente a transformação que Jesus veio trazer. Ele nasceu com a missão de nos mostrar o caminho, de fazer com que a gente evoluísse, com que a gente amasse a Deus, amasse ao próximo, amasse a si mesmo, fizesse o bem, que fizéssemos a diferença. Antes de Jesus e depois de Jesus, o mundo é diferente. Jesus é o marco da humanidade, né? E é o marco porque ele veio abrir para nós as portas da consciência. A consciência de quem somos, de que somos filhos de Deus, de que somos irmãos. Então, o Natal é uma época de muita, muita paz. Quem está escutando a live, né? Já passamos as festas, já nos abraçamos, já foi dado os presentes, mas a gente ainda está sentindo essa energia do Natal. E como o João Paulo mesmo colocou, né? Nos preparando para um senso, né? Repensar o que fizemos durante o ano, como está a nossa vida, como estamos conosco mesmo, como estamos com o Evangelho, com Jesus, com Deus, com o amor, com a caridade, com a nossa consciência. Olha que importante isso, né? Parar para refletir como estamos com a nossa consciência. João Antônio Link, boa noite. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Claudir. Aos amigos aí da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e a todos que nos acompanham também através aí das redes sociais. Sempre uma alegria a gente poder estar junto aí. E hoje num dia especial, né? No dia de domingo aí, na comemoração então do Natal, mais uma vez nessa proposta de que a gente possa ter esse renascimento do Cristo, né, no nosso interior. E na doutrina espírita a gente fala bastante disso, né? Quando que o Cristo nasceu, né, dentro de você, ou quando ele vai nascer ainda, né? Então aqui o irmão X, né, Humberto de Campos, ele nos fala nessa ideia de que para que Cristo realmente nasça, né, dentro do nosso coração, da nossa mente, é necessário que a gente já tenha tomado uma certa consciência dos processos da vida, né? Do processo da cristianização e também da questão ele fala aqui da madureza do raciocínio, né? Então, logicamente que a gente tem vários tipos de comemorações, interpretações também com relação ao Natal, né?
Mas nós espíritas, a gente busca então essa visão da doutrina espírita, dos espíritos amigos, a visão espiritual realmente do Natal. E a gente sabe que a gente procurar realmente sentir essa presença do Cristo dentro de nós e transformar isso nas nossas ações diárias, no nosso comportamento, né? É uma questão realmente de madureza, de tomada de consciência do processo, né? Da vida e do processo das nossas relações, né? E aí nessa ideia que o Natal nos traz, da confraternização, da solidariedade, né? Do amor ao próximo, dessa ajuda mútua, né? E essa mensagem é muito rica aí para ir conduzindo essa nossa conversa, porque logo depois de lembrar que Jesus nasceu onde nasceu em razão de um censo que o Império Romano tinha imposto à sua então colônia Palestina naquela época, o irmão X nos recorda que não tinha lugar para Jesus nascer, que todas as estalagens, enfim, todas as casas estavam lotadas, porque muitas pessoas se deslocaram em face desse censo, e que o único lugar que Jesus encontrou para nascer foi o lugar mais simples de todos, uma manjedoura. Então ele diz assim: não havia lugar para o Senhor. E analisa: nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. E ele comenta: não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade, no lugar mais escuro de nossa mente. Claro, ele está tratando da humanidade como um todo. Eu acredito que nós, espíritas e simpatizantes, estamos pelo menos tentando já fazer diferente, mas ainda assim, se nós formos ver quanto lugar que nós damos para Jesus durante uma semana normal da nossa vida, absorvidos também, como nós temos essa tendência de estar muito nas coisas do mundo, né? Como diz o Espírito, absorvidos de ansiedades do coração, e cada vez surgem desafios maiores. Esses tempos eu estava sentindo uma saudade do ano 2000. Vejam, estamos em 2022, entrando para 2023, porque foi no ano 2000 que eu comprei o meu primeiro celular. Não tinha tela, não tinha aplicativos, era um tijolão, servia só para telefonar, e para isso já era uma grande coisa, mas não me absorvia a atenção como, infelizmente, o celular que eu tenho hoje absorve. Com toda a minha consciência, eu tento dar um limite para isso, mas tem coisas ali que nos puxam muito, né? Redes sociais, que geram ansiedades, ocupam o espaço mental da nossa mente, às vezes até conduzindo a coisas desequilibrantes, como foram esses debates de ódio na política, enfim, que esperamos já estejam em cicatrização. E muitos, como diz o Espírito, limitados pela ignorância, né? Enquanto nós estamos aqui, temos que puxar um pouco para nós, né? Fazendo esse trabalho, quantas dezenas de milhares de pessoas estão só atiradas em preocupações materiais, ignorantes, enfim, do que há de mais importante, que é da parte espiritual, né? Não então, acordaram, faz não muita acordaram coisa, ainda. né? Não acordaram, né? Muitos não acordaram. Tem muitas pessoas que ainda não se tocaram que a vida é rápida, que estamos aqui de passagem, né? Que a vida é passageira. Muitas pessoas ainda estão vivendo, comendo, bebendo, dormindo e só quase, né? Nesse Natal, durante a semana a gente saía na rua, final de semana ali, sexta, sábado, era uma loucura. As lojas cheias, todo mundo correndo, uma pressa, uma correria, né? E se a gente não se cuida, como o João Paulo disse, a gente entra nesse ritmo também, né? É muito interessante, a gente entra no ritmo. Mas como a gente está um pouquinho mais espiritualizado, e as pessoas que estão um pouquinho mais espiritualizadas, a gente nota
que faz muita diferença nós sabermos que o Natal é o nascimento de Jesus. Darmos a verdadeira importância para o Natal. Jesus, os seus ensinamentos, a sua mensagem, a sua presença divina, a importância que ele tem na nossa vida. Então, isso aí nos ajuda a sentar um pouquinho os pezinhos no chão, né? Nos puxa para baixo, nos centra. A presença de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eles nos centram. Como é bom quando a gente se centra, quando a gente se equilibra nos ensinamentos do Cristo. E ele veio justamente para isso, né? Para nos mostrar o caminho que leva ao Pai, para nos mostrar o caminho da perfeição, do amor, da caridade. Como a mensagem diz, ele nasceu já nos trazendo uma das maiores lições, que é a humildade, a simplicidade. Nasceu numa manjedoura, né? No meio de animais, ali não tinha um bercinho, não tinha nada, né? Para deitar, apenas um coxo com feno, aonde ele foi colocado, numa simplicidade, né? E a sua vida foi assim. Jesus, ele vivia aquilo que ele pregava. Ele nos mostrou o caminho, que nós também temos que pregar e viver aquilo que pregamos, procurar nos esforçar todos os dias, a cada momento, para sermos melhores, com toda a simplicidade, com toda a humildade, né? Só assim a gente vai conseguir, como diz o João Link, atingir uma consciência espiritual. E quando a gente atinge uma consciência espiritual, a gente começa a se conectar, começa a se centrar e tudo começa a fazer diferença. As coisas materiais não importam mais tanto como importavam uma vez, né? Não são mais tão importantes. O importante não é o ter, o importante é o ser. E Jesus nos explicou isso. Ele nos trouxe isso quando ele nasceu. O nascimento de Jesus é no nosso coração. É todos os dias, ele tem que nascer no nosso coração, ele tem que viver no nosso coração e que os seus ensinamentos, os seus exemplos sejam uma lição de vida e um rumo, um norte que a gente tem que caminhar. Vou aproveitar o gancho aí que o Claudio estava comentando dessa questão do reviver, né? Renascer, né? Então, a gente vê que essa proposta de todo ano a gente fazer esse processo de valorizar essa questão do nascimento do Cristo, da sua proposta, né? Da essência desse processo, né? E aí eu estava lembrando da questão do Evangelho, que hoje a gente tem a proposta do Evangelho redivivo, né? Do cristianismo redivivo. Então, a proposta do nascimento de Jesus tem mais ou menos essa mesma proposta, da gente ter esse processo de renascimento, né? Da proposta da cristianização, da proposta da gente valorizar realmente a vida espiritual. E aí eu estava lembrando também que nos dias de hoje, né, nós estamos, de alguma forma, principalmente na doutrina espírita, a gente está tendo essa ideia, né? Essa proposta de que a gente precisa estar em contato com a mensagem do Cristo todos os dias, né? A proposta de que o nascimento, a gente faz essa comemoração mais especial, né? Mas a ideia é todo dia mesmo, né? Que todo dia a gente tem a proposta desse renascimento. Cada manhã, cada amanhecer, né? Assim como a natureza nos mostra essa ideia de que o sol renasce cada manhã e é uma nova proposta, né? Para as nossas vidas também deve ser assim. Cada dia, cada manhã é um novo momento para a gente renascer. Renascer nessa proposta do Cristo, né? E o Espírito prossegue, agora falando do que significou o momento do próprio nascimento do Mestre Jesus, também em frases muito interessantes. Ele diz assim: surge o infante celestial dentro da noite, nos lembrando que Jesus nasceu de noite. E ele comenta: quase sempre não sentimos a bondade do Senhor senão no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. Veja, isso aí é muito tocante, porque quase todos nós, enfim, eu não sou de berço espírita, eu entrei a primeira vez num centro espírita carregado pela dor. E sigo ainda, enfim,
creio que algo melhorado nesses anos, mas ainda com muitas sombras e inquietações e, quiçá, falências. E ele prossegue: a estrela prodigiosa rompe as trevas do grande silêncio. A estrela de Natal. E comenta: quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Sim, temos ainda sombras, temos ainda inquietações, temos ainda falências, mas o germe despertou dentro da gente e nós temos esperança. Nós enxergamos, nós sabemos que o que fizemos de errado no passado não podemos mudar, está no passado, mas nós temos o presente iluminado para trabalhar com essas dificuldades e construir o nosso futuro melhor. Isso que Jesus veio nos ensinar, que está nas nossas mãos e que nós temos o dia de hoje. Sempre uma nova oportunidade, agora mais um ano começando, 365 dias de um livro com todas as páginas em branco para nós escrevermos o que quisermos em cada uma delas, né? Na nossa mão, muitas escolher pessoas, a melhor mensagem. Muitas pessoas, né, João, só vão lembrar de Deus, só vão lembrar de Jesus quando estão com problema, quando estão com dificuldade, né? E quando estão inquietas, aí vão lembrar de Deus ali, vão lá, fazem prece, fazem orações, pedem: meu Deus, me ajude, tal. Quando Deus ajuda e passou, elas voltam de novo. Elas se esquecem de Deus de novo. Por que a gente não começa a praticar, né, essa consciência de termos Deus, Jesus, a espiritualidade, o bem, o amor, a caridade, hoje, todos os dias, todos os momentos, pautarmos a nossa vida nisso? Isso é um hábito. Quando a gente começa a viver com o Evangelho, como diz o João Link, quando a gente começa a viver dentro dos ensinamentos de Jesus, dentro dessa consciência, isso vira um hábito. E o hábito faz de nós diferentes, né? Faz com que sejamos diferentes. Claudir, só uma observação que me veio, né? Claro, muitas pessoas, infelizmente, e isso serve também para a parte da religiosidade, da espiritualidade, mas também, por exemplo, da saúde física. Quantas pessoas não cuidam da própria saúde, aí quando adoecem, buscam de tudo. É verdade. Curas espirituais, curas materiais, aí melhoram e voltam para os mesmos hábitos negativos de antes. Do ponto de vista espiritual, tem isso também. Mas eu vejo que no espiritismo, pelo menos para mim, teve algo diferente. Eu entrei a primeira vez num centro espírita levado pelo sofrimento, não foi pelo amor que eu fui lá da primeira vez, foi pela dor. E de alguma maneira eu fiquei, todos nós ficamos, né? Imperfeitos, caindo, levantando, nós estamos ainda prosseguindo, né? Seguindo para o alvo, como diz Paulo de Tarso numa das suas epístolas. Então, esse sentido do Cristo nascer, como diz o irmão X, no ápice das trevas interiores, talvez para todos os seres humanos seja assim. Muitos hoje despertam, mas dormem de novo. Mas vai ter um momento que todo mundo vai despertar para não dormir mais, né? Como nós despertamos, claro, tiramos as sonecas, eu pelo menos tiro. Mas nós, no geral, estamos despertos, tentando, né, prosseguindo, e isso é significativo, isso nos dá muita esperança no futuro, que nós vamos conseguir melhorar o que nós temos ainda para melhorar, né? A humanidade vai, né? Um despertar interior de consciência. É a transição planetária. A gente vai e volta e estamos aí falando da transição planetária, né, João? Eu lembrei aqui que fala da estrela prodigiosa, né? Então, lembrando que essa questão do Natal, bom, a própria vinda do Cristo tem muito a ver com a questão da luz, né? Então, se fala que Jesus é a grande luz, né? A grande luz dos séculos.
aquele que veio realmente iluminar, que veio iluminar as nossas consciências, clarear os nossos caminhos, né? E aí eu lembro também que a gente trabalha mentalmente com essa proposta dessa grande luz, né? Esse grande ser que veio para iluminar todo o planeta, né? Mas lembrando também, a proposta ela também tem a ideia de que nós também possamos sermos luzes, né? E que as nossas luzes também possam crescer, possam aumentar, e a gente também possa servir de lâmpada, né? Que possa auxiliar o nosso caminho, mas também auxiliar o caminho dos nossos irmãos, né? Então, essa ideia de que nós também somos trabalhadores, somos alguém que tem responsabilidade dentro desse projeto, dessa luz que veio, né? Então, clarear o planeta, clarear a humanidade, clarear o processo do crescimento, né? A gente tem que se sentir dentro desse processo, né? Que o Cristo nos ilumina, mas nós também precisamos, como pequenas lâmpadas, a gente ir aumentando a nossa potencialidade para a gente também auxiliar e iluminar os caminhos dos nossos irmãos que também estão, às vezes, muitas vezes, em dificuldades maiores. Somos os trabalhadores da última hora, né, João? Somos os Por aí. apóstolos de Jesus, os ceareiros da Seara de Jesus, e não vamos nos enganar. A espiritualidade, Deus, Jesus, precisam muito de cada um de nós. No momento em que a gente começar a fazer a nossa parte, a gente vai ajudar o todo. Cada coisa boa que a gente fizer, cada sementinha boa, cada ato, cada atitude, cada pensamento bom que a gente faça, ajuda a coletividade. O nosso trabalho, o nosso papel é muito, muito importante, viu? Nesse contexto da iluminação da consciência, da transição planetária. E mais uma frasezinha, então, da nossa mensagem aí para ir alimentando o nosso diálogo. Ele diz: cantam milícias celestiais, e comenta: no instante de nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. E isso nos lembra essa questão. Eu estou muito nostálgico, lembrando da primeira vez que eu entrei no Centro Espírita. Isso foi no primeiro domingo de março de 1999, na Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade de Mijuí. Eu digo, a primeira vez que eu entrei a sério, querendo buscar algo e querendo ficar. Antes disso, uma tia-avó muito querida, a primeira espírita da nossa família, desafiando todos os preconceitos lá de Camaquã, nos anos 40, anos 50, já era espírita. Ela me levou pela mão, eu era criança, tomei o primeiro passe, mas ali foi um primeiro contato, mas esse mais a sério foi em Juí. E, às vezes, para a gente entrar num centro espírita, da primeira vez, a gente não imagina o trabalho do nosso espírito protetor e de toda a equipe espiritual, esses velhos companheiros nossos, já redimidos, familiares desencarnados, família espiritual com tantos espíritos que nós não lembramos deles pelo esquecimento da reencarnação. O trabalho deles para nos inspirar, para a gente botar o pé pela primeira vez, a gente não imagina. E é isso, quando começa a despertar na gente que nós entramos nesse trilho, às vezes descarrilando um pouquinho, mas voltando e seguindo, a alegria desses irmãos é algo incomensurável, como nós ficamos alegres também quando conseguimos encaminhar para o sentido correto um filho, por exemplo, uma filha. Então, é um ponto que também esses cantos dos espíritos superiores saudando a chegada de Jesus lembram o canto dos nossos próprios espíritos amigos, quando nós deixamos Jesus nascer dentro da gente, que é o sentido verdadeiro do Natal. Outra coisa importante, João, rapidamente, que a espiritualidade nos traz. A data, o Natal, é uma das datas mais importantes para a espiritualidade, aonde os parentes, os amigos queridos que já desencarnaram,
recebem a permissão do plano espiritual, conforme tu leu aí na mensagem, né? Recebem a permissão do plano espiritual para descerem até a crosta terrestre, para abraçarem os seus familiares, abraçarem os seus entes queridos, matarem a saudade. Milhões e milhões de espíritos descem até a crosta, né, planetária no Natal para nos abraçar, para matar a saudade, para nos rever. Isso aí é interessantíssimo o que eles colocam da importância do Natal para os espíritos. João Eu ia Antônio. comentar que é interessante também, mesmo que a gente não tenha, que uma grande parte das pessoas não tenham essa ideia mais essencial realmente do processo da espiritualização, da comemoração dessa importância que teve a vinda do Cristo, mas de qualquer forma a gente percebe que as pessoas elas vão ficando mais dóceis, né? Elas vão entrando nesse clima, né, de solidariedade, de fraternidade, da convivência, do querer realmente bem os familiares, querer se encontrar com os familiares, querer comemorar com os familiares, estar junto, né? E aí eu estava lembrando também que os espíritos amigos falam que quando Cristo veio, né, logicamente que esse processo ele foi programado muito tempo antes, teve toda uma programação, mas que o planeta todo, antes da chegada do Cristo, ele entrou num processo de harmonização, né? Então, com essa chegada do Cristo, com esse processo de harmonização, a gente entende que nós também, chegando nesses períodos, a gente, de alguma forma, também vai se harmonizando um pouco mais, né? Desculpem, o celular tem vida própria. Tranquilo. Então, meus queridos irmãos, o tempo passa rápido, inclusive no dia de Natal. Então, eu vou... Também. É uma linda mensagem, mas eu vou ler aqui umas últimas frases dela para iluminar as nossas últimas palavras também, comentando. Vejam assim: ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequenino emissário. Foi um fato histórico também. E ele comenta: a ignorância que nos governa desde muitos milênios trabalha contra a ideia redentora, movimentando todas as possibilidades ao seu alcance, que é essa dualidade que nós enfrentamos ainda, o nosso lado sombra, tentando manter o seu espaço em face do nosso lado luz que nós estamos alimentando. Simbolizado, enfim, historicamente, yin e yang, o ego versus o self da psicologia junguiana, que a Joana de Ângeles trabalha na série psicológica dela. Enfim, algo que nós estamos trabalhando. E ele diz assim também, pontos importantíssimos: conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. Ele comenta: nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. A importância da família, como vocês colocaram, naturalmente exaltada nesse período de Natal. E a última agora: trabalha o pequeno embaixador numa carpintaria. Na época não tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em toda realização superior, não poderemos desdenhar o esforço próprio, a necessidade do trabalho, em geral, para a coletividade, e do trabalho, do esforço que dá a reforma íntima. Não é fácil. Tudo o que nos é pedido, tempo de estudo, tempo de meditação, tempo de autoanálise e, principalmente, tempo de trabalho no bem. Porque, como lá no Livro dos Espíritos é esclarecido, se nós temos que combater o egoísmo, isso só se combate construindo dentro da gente a qualidade oposta, que é a caridade. Então, é trabalhando no bem, se empreendendo no trabalho voluntário, enfim, esse trabalho em favor do próximo, até ao ponto da abnegação dos espíritos superiores. Um dia chegaremos lá.
é dessa maneira que nós vamos fazendo esse processo de substituição de vícios e defeitos por qualidades e virtudes. Então, Claudir, ou João, enfim, não temos ordem pré-estabelecida. Eu acho que quando a gente fala de Jesus, né? Quando a gente fala hoje, Natal, quando a gente fala de crescimento, quando a gente fala de amor, a gente está falando, logicamente, de nós, está falando de um processo, né, que a gente vem aí reencarnação por reencarnação. Quantas vidas nós já tivemos antes desta? E quem sabe a gente não aceitou naquela época, em outras encarnações, né, que os ensinamentos do Cristo nos norteassem o caminho. Eu sempre digo, graças à doutrina espírita, graças ao espiritismo, que a gente está neste caminho, logicamente, graças a Jesus, porque a doutrina espírita e o espiritismo é o evangelho redivivo de Jesus, são os seus ensinamentos, né? Mas que bom que a gente tem esta doutrina linda, maravilhosa, essa doutrina que abre as portas, abre os horizontes, que descortina para nós, né, o universo. Eu digo o universo, porque somos espíritos eternos e imortais. Então, o nascimento do Cristo, para mim, é um marco para todos os seres humanos. É o gesto de amor e de bondade de um espírito que aceitou, um espírito de luz, né? Que aceitou reduzir a sua luz, aceitou reencarnar num corpo, numa matéria, para passar aqui por esta passagem aqui, 30 e poucos anos ele viveu, né? Passou tudo que passou, mas por amor, amor a nós, trazendo a nós os seus ensinamentos, o Evangelho, nos mostrando o caminho, trazendo até nós que Deus é o único, é nosso Pai de amor e de bondade. Então, o nascimento do Cristo é um marco. Obrigado. Obrigado, Jesus, por tudo. João Antônio. Muito bem, meus irmãos. Mais uma vez, muito bom estarmos juntos aí, nesse dia especial, a gente poder falar da mensagem do Cristo, né? E eu vou lembrar mais uma vez dessa proposta da visualização, né? Da simbologia da luz, na grande luz que é o Cristo, né? E também na doutrina espírita, os espíritos amigos nos falam, então, logicamente, Jesus é a grande representação como médium de Deus, de nos trazer essa mensagem, né? Que é o Evangelho. O Evangelho também representado como uma grande luz, como o sol da imortalidade que vem para nos conduzir nos nossos processos das nossas vidas, né? E aí, lembrando a frasezinha final aqui do Humberto de Campos, do irmão X, que ele diz assim: o Evangelho do nosso Senhor não é livro para os erros, mas é um roteiro palpitante da vida. Então, essa proposta de que o Evangelho é essa luz diária para todos nós, né? E que a gente possa ter essa proposta de que a gente possa comemorar essa vinda dessa luz, a vinda do seu Evangelho, que ela possa realmente, todos os dias, no amanhecer das nossas vidas, possa iluminar os nossos caminhos, né? Foi uma grande alegria estarmos juntos aí, até uma outra oportunidade. Então, como nós não combinamos quem faria a prece final, excepcionalmente eu vou fazer. Desejando, então, Feliz Natal aos queridos amigos, companheiros aí de lives. Já em 2023, pelos meus cálculos, estaremos entrando no terceiro ano de uma live por mês. Antes eram mais esporádicas, né? Agora também com a participação de outros amigos junto conosco. Então, Feliz Natal para vocês, Feliz Natal para todos os que estão nos ouvindo. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Convidando a todos, então, aqui fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, nos conectando mais uma vez com essa psicosfera espetacular do período de Natal, deste dia de encontro de pessoas, encontro de famílias, em memória do Mestre Jesus, a luz do mundo.
E nós agradecemos por essa oportunidade que tivemos de trabalhar um pouquinho neste dia e pedir que nesse instante em que estamos harmonizados, onde quer que estejamos, os amigos espirituais nos atendam com as energias que estamos precisando para o equilíbrio do nosso corpo físico, equilíbrio do nosso ser espiritual, que essa luz permaneça nos lares de todos, nessa atmosfera leve e elevada do Natal, que ela possa perdurar, e que esteja com todos os que estão passando por suas dificuldades neste momento, os doentes em seus lares e nos hospitais, de Sarandi, de Carazinho, de Passo Fundo, de toda a região, todos os apenados nos presídios, os que se encontram afastados de suas famílias, nas casas de acolhimento, de crianças, de idosos, todos os desencarnados amigos, a nossa família espiritual também, comemorando o Natal lá na vida maior, e numa vibração muito profunda de paz, de pacificação ao nosso Brasil, que nesse momento de transição política, que as cicatrizes possam ser curadas, que o entendimento possa ser reconstruído, e que a paz e o respeito às normas e instituições possam prevalecer. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, encerramos este trabalho. Que assim seja. Muito boa noite, então, e um Feliz Natal.